Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo sobre direito constitucional e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Esse é um tema bastante relevante, é bem importante que você saiba a respeito disso, porque não basta a gente ter uma Constituição escrita para que os direitos que estão ali enumerados sejam todos imediatamente exigíveis ou se realizem na vida de cada um de nós. E isso, em parte, tem a ver com a aplicabilidade das normas constitucionais. Não somente com isso, tem a ver também, é claro, com a questão de uma Constituição material que se realiza materialmente na vida das pessoas e não apenas com o aspecto formal. Para discutir um pouco melhor essa questão aí que eu estou mencionando agora, sobre a realização, os verdadeiros fatores de uma Constituição, eu tenho um outro vídeo aqui nesse canal, eu vou deixar aqui no card, deixar linkado aqui em algum lugar também, para que você possa estudar melhor esse ponto. Mas, atendo-nos aqui apenas nos aspectos jurídicos, a gente vai também discutir a aplicabilidade das normas constitucionais do ponto de vista jurídico. Já peço para que você faça sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, e curta esse vídeo aqui também, compartilhe, deixe seus comentários, isso tudo é bem importante para que a gente possa ganhar mais relevância aqui no YouTube e esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Então, não deixe de dar a sua força aí também nesse aspecto. Bom, bora lá para o tema da aula, aplicabilidade das normas constitucionais. Nós vamos trabalhar com duas classificações de dois autores diferentes, principalmente, mas é um tema simples, você vai entender com muita tranquilidade. Vamos trabalhar com as classificações do José Afonso da Silva e da Maria Helena Diniz, que são os autores que são trazidos pelo professor Alexandre de Moraes no seu livro, tá bom? Muito bem, então, de cara, para a gente já começar a detonar esse assunto, vamos dizer o seguinte: como eu mencionei, as normas constitucionais não bastam que estejam lá escritas para que tenham imediatamente o seu cumprimento. Então, quanto a isso, nós vamos ter três tipos de classificações. Uma classificação de normas constitucionais de eficácia plena, eficácia contida ou contível e eficácia limitada. Então essas são as três principais classificações do José Afonso da Silva, e a professora Maria Helena Diniz faz aí chama isso aí por outros nomes e dá um pequeno plus aí nessa classificação, tá bom? Então vamos começar pela norma de eficácia plena. O que é uma norma de eficácia plena? Quer dizer que desde o momento em que essa norma está escrita na Constituição, ela já é plenamente realizável, ela já reúne todos os elementos necessários para que possa ter uma aplicação imediata de todos os seus efeitos. Um exemplo disso daí são os remédios constitucionais. Por exemplo, você tem uma previsão de habeas corpus na Constituição Federal. Ali, para quando alguém tiver injustamente limitado na sua liberdade, pode então entrar com habeas corpus. E isso tem uma aplicação imediata. Não preciso que nenhuma outra lei venha a regulamentar isso. Isso pode ser aplicado desde o momento em que está escrito na Constituição. Tá certo? Então, esse é o sentido de uma norma de eficácia plena. Quer dizer o quê? Basta que ela esteja prevista lá na Constituição e eu já posso exercer esse direito plenamente, sem depender de nenhuma outra complementação, nenhuma lei, nada que regulamente o exercício desse direito. A professora Maria Helena Diniz ainda vai trazer uma classificação extra aí nessa norma de eficácia plena. Ela vai também diferenciar aquilo que ela chama de norma de eficácia absoluta. Qual que é a diferença aí? A norma de eficácia absoluta são algumas
normas que estão na Constituição, que além de ter a eficácia plena, também não pode sofrer emendas constitucionais de modo a diminuir o seu alcance. Então, isso está principalmente com base naquilo que a gente chama de cláusulas pétreas previstas na Constituição, no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. Se você for lá na Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 4º, você vai ver uma lista de normas, fundamentos da Constituição e direitos que não podem sofrer emenda constitucional de modo a reduzir o seu alcance. Então, estamos falando sobre a federação, a forma federativa de Estado, estamos falando sobre a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e também os direitos e garantias fundamentais. Então, esses elementos eles são tão importantes que o constituinte originário, aquele que primeiro fez a Constituição, engessou isso daí. Disse, esses assuntos aqui não podem sofrer nenhuma emenda constitucional de modo a reduzir o seu alcance. Então, isso é também uma norma de eficácia plena na classificação do José Afonso da Silva, mas a professora Maria Helena Diniz ainda chama esta parte mais dura, mais rígida da Constituição, as cláusulas pétreas, de normas de eficácia absoluta. É uma distinção aí, né? Depois disso, nós temos então as normas de eficácia contida ou contível, que a professora Maria Helena vai chamar de normas relativas restringíveis. Bom, o que significa essa norma de eficácia contida ou contível? Significa que o constituinte originário já previu boa parte, ou tudo até, que fosse necessário para que esses direitos pudessem ser plenamente exercidos, mas permite que o legislador ou poder público venha e restrinja, de alguma maneira, o uso ou o exercício desse direito. Por exemplo, você vai ter no artigo 5º, no inciso 13 da Constituição, o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, essa é a regra. A princípio, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, mas uma lei pode vir e restringir, de alguma maneira, o livre exercício desse direito, exigindo, por exemplo, uma qualificação profissional. Um exemplo disso, muito claro, é a profissão de médico. Então, embora o trabalho seja livre o exercício de qualquer profissão, não é qualquer um que pode exercer a profissão de médico, porque uma lei regulamenta isso e restringe a liberdade para esse tipo de profissão a certas qualificações. Então, aí você tem uma norma de eficácia contida ou contível. Por que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Ela tem a sua eficácia podendo ser contida pela lei ordinária, podendo ser limitado o exercício desse direito. E é por isso que Maria Helena Diniz chama de norma relativa restringível. Então é assim que ela denomina. E, para além disso, nós temos a norma de eficácia limitada na classificação de José Afonso da Silva, e o que Maria Helena Diniz vai chamar de norma relativa dependente de complementação legislativa. Então essa é a norma de eficácia limitada. O que quer dizer isso? O constituinte originário, quando previu esses direitos, ele deixou a cargo do legislador ordinário definir a forma como esses direitos vão poder ser exercidos, e enquanto não existir uma lei que regulamente isso, não é possível ainda exercer esses direitos, embora eles estejam previstos na Constituição. Então, onde é que eu vou encontrar algo assim como exemplo? Artigo 37, inciso 7 da Constituição, que prevê o direito de greve dos funcionários públicos. E lá diz assim: o direito de greve será exercido
nos termos e nos limites definidos em lei. Então veja, diferente daquela que nós falamos antes, que era de eficácia contida, que falava assim, é livre o exercício, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Se a lei não estabelecer qualificação nenhuma, você pode ir e exercer livremente a profissão, exercer o direito. No caso da norma de eficácia limitada, ela já nasce limitada, ela já não vai poder ser exercida a menos que venha o legislador ordinário e vá regulamentar a forma como esses direitos podem ser exercidos. E é por isso que fala aí, por exemplo, que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Se não tiver lei para definir os termos e os limites, então esse direito ainda não pode ser exercido. E é por isso então que, como eu falei, a Maria Helena Diniz chama de normas relativas dependentes de complementação legislativa. Tá certo? Bom, para além disso, nós podemos ainda mencionar um tipo de norma que é chamado de norma constitucional programática. Essas normas, elas têm a sua aplicação realmente diferida, protelada para algum momento futuro. Você não vai conseguir exercer esses direitos imediatamente, porque faltam elementos materiais ou ações do poder público que precisam acontecer para que esses direitos possam ser de fato exercidos. Então esse é o tipo de norma que não traz exatamente regras, mas fala de valores, e por isso são chamadas de normas programáticas. Elas estabelecem um programa para os poderes públicos, para os poderes, para as instituições do país e para o próprio país. Exemplos disso daí, por exemplo, os objetivos fundamentais do Brasil, da República Federativa do Brasil, que está no artigo 3º, nos seus incisos. Então lá, por exemplo, vai dizer que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem-estar de todos. Você percebe que são uma série de ideais, de objetivos que não dependem de uma canetada, né? Não basta estar escrito na Constituição. Precisa muita coisa acontecer. Então não adianta eu chegar lá no Poder Judiciário e falar, olha, eu quero o meu direito de erradicação da pobreza. Não é com base só na caneta que isso vai acontecer. Tem uma série de fatores materiais que precisam acontecer para que isso se torne uma realidade. Então, o constituinte originário, quando ele previu isso, ele está indicando uma direção para os poderes constituídos, mas ele tem a plena consciência de que isso não se faz apenas por estar escrito na Constituição. É preciso muita coisa acontecer para que a gente alcance esse ideal. Outros exemplos disso, artigo 215 da Constituição vai dizer: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional. Então, não tem regra aqui, na verdade. Está indicando um caminho, um objetivo, um ideal. O artigo 218 da Constituição também diz: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Então, percebemos claramente que o poder constituinte originário quis indicar um caminho a seguir, uma direção a seguir. Uma reflexão que a gente pode fazer sobre essas normas de conteúdo programático é sobre o seu aspecto demagógico numa sociedade democrática, né? Quando a Constituição é feita, é preciso apaziguar ou tornar estável os vários interesses, as várias forças que existem no país, as muitas reivindicações de direitos, muitas vezes contraditórias. Então, por exemplo,
você tem o capital buscando os seus interesses, você tem os trabalhadores buscando os seus interesses, você tem o direito de propriedade, aqueles que defendem o direito de propriedade querendo a proteção disso, outros que estão privados da propriedade tentando buscar relativizar esses preceitos, não é? Relativizar, por exemplo, inserindo a função social da propriedade na Constituição. Então, são muitos fatores contraditórios que não podem ser todos atendidos ao mesmo tempo. Então, as normas programáticas possuem também uma crítica aí quanto ao seu aspecto potencialmente demagógico, que é dizer que vai se atender a todos os interesses e com isso promover uma certa estabilização, né, na sociedade, promover uma pacificação das suas contradições e assim permitir o amortecimento, né, desses anseios que estão na sociedade, indicando para o futuro a realização desses interesses, desses ideais. Então tem esse aspecto de crítica e o aspecto positivo é que ter esses direitos, esses programas inseridos na Constituição apontam para nós um caminho a seguir, muitas vezes indicando direitos sociais e objetivos que realmente são dignos de serem perseguidos. Então, esta é a nossa aula de hoje aqui. Espero que você tenha compreendido. Deixe aqui seus comentários e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau.